Antes de começarmos essa oração, respire fundo. Acalme o coração. Permita que as preocupações do dia se silenciem por um instante. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe até este momento porque Ele quer falar contigo. Quer te lembrar que existe algo maior do que as pressões deste mundo, algo mais profundo do que a correria do dia a dia, o amor daquele que te criou. Então, se puder, feche os olhos. Abra a alma. E fique comigo nesta oração até o fim, porque o Senhor quer tocar o seu coração de um jeito novo hoje. Meu irmão, minha irmã, há uma promessa de Deus que ecoa por toda a história: vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Mas o que significa buscar a Deus assim, de todo o coração? Significa buscá-lo sem reservas, sem metades, sem distrações. Significa desejar a presença dele mais do que o ar que respiramos, mais do que os planos que fazemos, mais do que as respostas que pedimos. Buscar a Deus é abrir mão da pressa, é permitir que o silêncio se torne o altar onde Ele fala, é entender que a voz de Deus não compete com o barulho, ela se revela no sossego de quem aprende a esperar. Quantas vezes corremos atrás de tantas coisas? Dinheiro, reconhecimento, segurança, aprovação, e mesmo quando alcançamos, ainda sentimos aquele vazio, não é? Porque o coração humano não se satisfaz com o que passa, ele foi feito para o eterno. E o eterno tem um nome: Jesus Cristo. Ele não está escondido de você. Não é preciso subir montes nem atravessar oceanos para encontrá-lo. Ele está aí, exatamente onde você está agora, só esperando que o teu coração se volte para Ele. Porque quando a alma se rende, o céu se abre. Quando o coração se aquieta, a voz de Deus se faz ouvir. Então diga, mesmo em silêncio: Senhor, eu quero te encontrar. Não apenas te conhecer de ouvir falar, mas te sentir, te experimentar, te seguir de verdade. E o Espírito Santo começa a se mover. Como um vento suave que entra pelas brechas da alma e vai curando o que estava ferido, vai acalmando o que estava em guerra, vai reacendendo o que estava apagado. Buscar a Deus de todo o coração é confiar mesmo quando não há respostas. É continuar orando quando as lágrimas teimam em cair. É dizer: eis-me aqui mesmo sem entender o porquê do deserto. E, sabe, Deus ama os corações que o buscam assim, não porque são fortes, mas porque são sinceros. Não é a perfeição que atrai a presença de Deus, é a entrega. Não é a eloquência da oração, é a verdade que sai dos lábios cansados e diz: Senhor, eu preciso de Ti. E talvez seja isso que Ele quer ouvir de você hoje, uma oração simples, desarmada, sem máscaras, apenas real. Se a vida tem te deixado exausto, se os planos têm desmoronado, se as portas têm se fechado, Deus está te dizendo agora: busque-me. Não com medo, mas com fé. Não com dúvida, mas com amor. Porque aquele que o busca com todo o coração, sempre o encontra, mesmo quando parece estar no escuro. Às vezes Deus se cala, não porque se afastou, mas porque quer te ensinar a ouvir com o coração. Ele quer que você o busque não apenas nas respostas, mas também no silêncio. Não apenas na cura, mas também na espera. Não apenas no milagre, mas na fé que permanece quando o milagre ainda não chegou. E enquanto você busca, Ele trabalha. Mesmo quando você não vê, Ele move os céus ao seu favor. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está moldando o invisível. Porque todo aquele que se aproxima dele com sinceridade jamais sai de mãos vazias. Então agora, feche os olhos por um momento e ore comigo. Senhor, ensina-me a te buscar não pelas bênçãos, mas pela tua presença. Ensina-me a te amar não apenas nos dias bons, mas também nas noites silenciosas. Dá-me um coração inteiro, que não se divide entre o mundo e o teu reino. Que o meu amor por ti seja maior do que o medo, maior do que a dúvida, maior do que qualquer desejo passageiro. Eu te busco, Senhor, não porque sou digno, mas porque a tua graça me chama. Sim,
Ele te chama hoje. Chama pelo teu nome. E mesmo que você tenha se afastado, Ele nunca desistiu de você. Mesmo que o pecado tenha tentado apagar tua fé, Deus continua olhando para o teu coração com amor e dizendo: volta. Eu ainda estou aqui. E quando você volta, o céu inteiro se alegra. Porque cada alma que busca o Senhor de todo o coração se torna um farol aceso no meio da escuridão. O Espírito Santo desce, renova, transforma, e o que antes era dor se torna testemunho, o que antes era ruína se torna recomeço. Deus está te preparando para algo maior. Mas antes de te dar o que pedes, Ele quer ser o centro do teu coração. E quando Ele ocupa esse lugar, tudo o resto se alinha. Agora que o teu coração começou a se aquietar diante da presença de Deus, permita que esta palavra penetre ainda mais fundo em tua alma. A busca por Deus não é um ato isolado, é uma jornada diária, uma entrega constante, um caminhar em direção à luz mesmo quando tudo ao redor parece escuro. Buscar a Deus é, muitas vezes, abrir mão da pressa do mundo para entrar no ritmo do céu. É entender que o tempo de Deus é perfeito, e que até o silêncio dele carrega propósito. Meu irmão, minha irmã. Há momentos em que sentimos que Deus está distante. Oramos, clamamos, e parece que nada muda. Mas é justamente nesses períodos que Ele está mais perto do que nunca. Porque Deus não se ausenta, Ele observa, molda, ensina e fortalece o coração daquele que persevera em buscá-lo, mesmo quando não há resposta aparente. O verdadeiro encontro com Deus não acontece apenas quando Ele fala, mas quando aprendemos a confiar mesmo sem ouvir. A fé que busca é a fé que permanece. A fé que insiste é a fé que amadurece. E é essa fé que move o coração do Pai. Quantas vezes o desânimo tenta te convencer de que orar não adianta mais? Quantas vezes você já pensou, talvez Deus não me ouça? Mas o Senhor te diz agora: eu sempre te ouvi. Cada palavra, cada lágrima, cada suspiro, tudo foi ouvido, tudo foi notado. Nada passa despercebido diante dos olhos do Altíssimo. Deus conhece as dores que você não consegue colocar em palavras. Ele entende o que o teu coração tenta dizer mesmo quando a boca se cala. E é por isso que Ele te chama hoje para uma busca mais profunda, não apenas para pedir, mas para estar com Ele. Buscar a Deus é como mergulhar no oceano. Quanto mais fundo você vai, mais você percebe que a superfície nunca foi o suficiente. Na profundidade, há paz, há descanso, há sentido. E talvez o que a tua alma precise agora não seja de respostas, mas de presença. A presença daquele que acalma a tempestade sem precisar dizer uma palavra. Quando buscamos a Deus de todo o coração, algo muda dentro de nós. O olhar muda. A forma de sentir muda. O que antes era desespero vira confiança. O que antes era vazio se enche de propósito. E o que antes era medo se transforma em fé. A busca verdadeira por Deus nos leva a um lugar onde já não pedimos apenas bênçãos, pedimos transformação. Pedimos um coração alinhado ao dele. E quando isso acontece, as bênçãos deixam de ser o foco, porque o maior tesouro já foi encontrado, a presença viva do Senhor. Você percebe? Não é Deus quem precisa ser encontrado, somos nós que precisamos nos encontrar nele. Porque ele nunca deixou de estar perto. Fomos nós que nos afastamos pelas distrações, pelas dores, pelas ilusões. Mas quando decidimos buscá-lo com sinceridade, ele nos devolve a paz que o mundo nos roubou, e acende novamente a chama que o cansaço tentou apagar. Agora, respire fundo e permita que esta oração toque o mais íntimo do seu ser. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante de ti com o coração aberto. Tu sabes o quanto eu te busco, o quanto eu anseio sentir tua presença viva em mim. Às vezes o silêncio me confunde, mas hoje eu escolho confiar, mesmo sem entender. Eu creio que o teu silêncio não é ausência, é cuidado, é preparo, é amor que molda. Ensina-me, Senhor, a buscar-te com paciência.
Ensina-me a não desistir quando a resposta demora. Dá-me um coração que te busque não por aquilo que recebo, mas por quem tu és. Que a tua presença seja suficiente para mim. Que o teu amor seja o meu maior tesouro. Quando o medo vier, lembra-me que tu estás comigo. Quando a dúvida tentar me afastar, reacende em mim a fé que acredita mesmo quando não vê. Quero ser encontrado em ti, Senhor. Quero que a minha vida seja reflexo da tua presença. Deus te diz agora, no íntimo da alma, não desista. Continue me buscando. Mesmo que pareça escuro, eu sou a luz. Mesmo que pareça impossível, eu sou o caminho. Mesmo que pareça tarde, eu sou o tempo perfeito. E é nessa certeza que você precisa descansar. Porque quando a busca é sincera, o encontro é inevitável. Deus sempre se revela aos corações que o buscam com verdade. Lembre-se, há uma diferença entre buscar por necessidade e buscar por amor. Quem busca por necessidade, desiste quando recebe. Mas quem busca por amor, permanece, porque sabe que a presença de Deus vale mais do que qualquer bênção. Quantas vezes você correu atrás de soluções, quando na verdade o que precisava era apenas se ajoelhar e dizer: Senhor, eu te quero. O coração que diz isso abre as portas do céu. Porque Deus nunca rejeita quem o busca de verdade. A presença dele muda tudo. Ela muda o ambiente, muda a mente, muda o coração. O que antes te preocupava, agora parece pequeno diante da grandeza de quem Deus é. Porque quando ele entra, a paz entra junto. E onde há paz, o medo não tem mais espaço. Agora, se puder, coloque a mão no coração e ore comigo novamente. Espírito Santo, eu te convido para habitar em mim. Venha acalmar o que está inquieto, curar o que está ferido, restaurar o que foi perdido. Eu te entrego meus pensamentos, meus medos, minhas dúvidas. Toma o controle de tudo, Senhor. Quero caminhar sob a tua direção e descansar sob as tuas asas. Que a tua vontade seja maior do que a minha. Que o teu amor seja a força que me sustenta. Que a tua graça me ensine a continuar, mesmo quando os ventos forem contrários. E assim, aos poucos, o coração começa a se acalmar. A alma encontra refúgio. E o que antes parecia desordem, agora é paz. Porque o segredo nunca foi entender Deus, mas confiar nele. Nunca foi decifrar o plano, mas descansar nas mãos do planejador. E quando a fé amadurece, a alma descansa mesmo sem respostas. Porque ela sabe, Deus está no controle. Então, hoje, busque. Não espere o momento ideal, não espere sentir-se pronto. Busque agora, do jeito que você está. Porque é assim que Deus te quer, com o coração sincero, ainda que imperfeito. E se você tem chorado em silêncio, saiba que nenhuma lágrima se perde. Elas caem diante de um Deus que vê, que ouve e que se compadece. Ele está contigo. E está dizendo: continua. Eu ainda tenho planos maiores para ti. Nada está perdido quando a alma ainda busca. Porque a busca é o fio que te mantém ligado ao céu. E enquanto você busca, o Espírito Santo trabalha, mesmo quando você não percebe. Então, feche os olhos mais uma vez e declare com fé: Senhor, eu te buscarei de todo o meu coração. Mesmo que o mundo me distraia, eu voltarei ao teu altar. Mesmo que o medo me assombre, eu me lembrarei do teu amor. Mesmo que eu tropece, eu me levantarei em teu nome. Eu te buscarei, Senhor, porque sei que em ti está tudo o que preciso. Renova em mim o desejo pela tua presença. Faz-me amar a oração, faz-me desejar a tua voz. Que cada dia da minha vida seja uma caminhada em tua direção. E quando eu me perder, Senhor, que a tua graça me reencontre. Amém. Respire fundo agora. Deixe essa paz permanecer em você. A presença de Deus está aí, silenciosa, suave, mas real. E ela te acompanhará no restante do dia.
Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu buscarei a Deus de todo o meu coração. E compartilhe esta palavra para que mais pessoas sintam o mesmo toque do Espírito Santo que você sentiu agora.